estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem aos nossos corações, cujo tema que vou ensinar nesta manhã é o relacionamento com Deus, do servo, do amigo e do filho. Então estaremos versando esse relacionamento que cada qualidade nos leva a Deus e nos coloca diante de Deus. O que devemos fazer para que esse relacionamento seja um aprendizado, seja uma bênção na nossa vida. Nesse primeiro live, eu vou estar falando do servo. O que o servo deve fazer, como ele procede, como ele pode agradar ao seu Senhor. Então eu quero falar das qualificadoras do servo. Eu vou ler em São João capítulo 15, verso 15, que diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós estamos vendo uma transição aí entre a primeira colocação e a segunda colocação que o Senhor faz. Na primeira colocação, o servo, ele não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Ele não conhece aquilo que o Senhor vai completar, vai fazer, vai tomar posição, o que Ele quer. E depois, na segunda parte, ele vai falar sobre o amigo. O amigo sabe o que o seu Senhor vai fazer. Por isso que Jesus fala: olha, eu não vos chamarei mais servos, mas amigo, porque o amigo, e tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então o amigo é mais participante e o servo é menos. Então vou falar das qualificadoras do servo. Primeiro, o servo, ele deve ser leal. Segundo, submisso. Terceiro, humilde. Ele deve ser íntimo do seu Senhor, sujeito, obediente, bondoso, prazeroso e grato. Olha que qualificadora muito grande que tem no servo. E o que nós podemos deduzir é que cada uma dessas palavras vai fazer com que o nosso trabalho, o nosso serviço a Deus, pode ser muito importante, a ponto de haver uma migração do servo para o amigo. Então vamos entender bem que o servo não é aquela coisa final, mas é aquela primária, aquela coisa primária, aquele trabalho, aquela qualidade primária que nós iniciamos a serviço de Deus quando nós tomamos a nossa fé, crendo no Senhor Jesus. Então, primeiro, leal. O que é um servo leal? O servo leal é aquele que ama o seu Senhor, aquele que é prazeroso naquilo que ele faz. Ele quer agradar o seu Senhor. Tudo que ele vai fazer, o pensamento dele é agradar o seu Senhor, é fazer o seu Senhor ficar alegre com o serviço prestado. Então, esse é o servo leal. Depois nós temos um servo submisso. O que é um servo submisso? O servo submisso é aquele que está debaixo de uma missão. Ele tem uma missão, ele tem um trabalho a cumprir, e então ele está debaixo daquela ordenança, e ele tem que fazer de tudo para que ele se dê bem, sendo submisso ao seu Senhor. Aquilo que o seu Senhor lhe pedir, aquilo que o Senhor solicitar a ele o faça de uma maneira qualificada. Depois nós encontramos o servo humilde. O que é o servo humilde? Lá em Provérbios diz que a humildade precede a honra. Quer dizer, para nós sermos honrados, nós temos que, como servo, prestar um trabalho qualificado, um trabalho que agrada ao Senhor. Porque depois de sermos humildes para fazer tudo isso, vem a honra. Você vai ser honrado, nós seremos honrados pelo nosso Senhor. Então é importante que nós sejamos humildes naquilo que vamos fazer. Nós devemos ser humildes naquilo que nos é solicitado a fazer. Depois nós vemos uma qualificadora também do servo:
ele é dependente. É interessante isso. O servo é totalmente dependente do seu Senhor. Para ele ser reconhecido, ele tem que entender que tudo que ele fizer, ele tem que agradar ao seu Senhor, porque ele é dependente. Isso, irmão, em qualquer área da nossa vida, nós somos dependentes. Numa empresa, por exemplo, nós somos dependentes de alguém que está acima, né, de nós. E ali você tem que prestar um serviço qualificado para futuramente você ser honrado, lembrado, para ser promovido. E nós vemos que é interessante quando Jesus fala sobre o amigo. O amigo, que antes era servo, ele foi lembrado pelo seu Senhor. Ele foi trabalhado, ele trabalhou de tal maneira que ele agradou o seu Senhor. De tal maneira que agora ele passa aquele serviço primário para um segundo trabalho, ser amigo do Senhor. Mas isso nós falaremos mais para frente. O servo obediente, ele está pronto a cumprir o que o seu Senhor lhe manda fazer. O que é um servo obediente? É aquele que, quando solicitado, Isaías escreveu: eis-me aqui. Isaías se prontificou diante de Deus, sendo chamado para um trabalho. Ele pronunciou a palavra serviçal: eis-me aqui. O serviçal tem que estar sempre pronto. O serviçal tem que estar sempre preparado. Ele é um escravo do Senhor. Ele não tem direito, ele só tem deveres. E quem vai reconhecer os direitos dele depois é o próprio Senhor. Mas ele não tem direitos, ele só tem deveres. Então nós aprendemos que ele é um escravo. Ele precisa também ser grato e confiável. Por que grato e confiável? Porque, irmão, ele estará participando de tudo a vida do seu Senhor. Ele estará vendo, ouvindo, e todas as coisas normalmente passará por ele. Eu acho tão interessante quando o servo, ele é um porteiro. O servo porteiro, ele recebe todo mundo. E ele tem que ser agradável com as pessoas a quem ele vai receber. Por quê? Porque, meu irmão, pessoas importantes que têm relacionamento com o seu Senhor vai ser recebido por ele. E ele então tem que mostrar aquela alegria em receber aquela pessoa, estar pronto a levar aquela pessoa até o seu Senhor, né? Então nós notamos que é muito importante. A relação do servo é muito grande, é muito vasta. E ele tem que ser confiável para fazer aquele trabalho de tal maneira que quem está sendo recebido pode chegar ao seu Senhor e falar: aquela pessoa é muito amável, aquele porteiro é muito amável, aquele porteiro é uma pessoa alegre, é uma pessoa espontânea. Então note bem que o servo, ele tem várias qualificadoras. Então, grato e confiável. O que ele vê, o que ele ouve, ele não pode contar para os outros, porque faz parte da vida do seu Senhor e faz parte dele ser confiável. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Ele defende os interesses do seu Senhor com a sua própria vida. Ele, se preciso for, defender o seu Senhor com a sua própria vida, ele vai defender, porque ele tem amor pelo seu Senhor. Ele devota um carinho especial, uma gratidão especial pelo seu Senhor. Irmão, essa qualidade primária da nossa fé é que vai nos abrir muitas portas futuras para uma vida de progresso. Primeiro, nós precisamos ser um serviçal qualificado, ser submisso, ser leal, ser humilde, ser íntimo do seu Senhor a ponto de ouvir e guardar tudo aquilo que passa dentro daquele ambiente onde o seu Senhor vive. Pensando isso na vida espiritual, nós precisamos aprender com isso. Desde o porteiro até a pessoa que faz limpeza deve saber que ele é um prestador de serviço a Deus, e ele tem que dar o seu melhor, porque depois de ele dar o seu melhor, ele vai fazer uma transição. O próprio Deus vai fazer uma transição com ele,
momentaneamente ou alguns momentos de ser servo para ser um amigo. Eu quero fazer mais uma observação. Servo nós seremos para a vida toda. Só que em determinados momentos nós teremos aquela intimidade do Senhor que será tão grande que nós seremos por Ele chamados de amigos. Então guarde essa palavra amigo, guarde essa palavra servo. Aprenda que o servo sempre tem que estar pronto a servir. E a nossa sujeição a Deus, ela deve ser com temor, um temor, dar qualidade aos nossos serviços, fazer não como se faz para o homem, mas se faz para Deus. Eu, como pastor, tenho que dar o meu melhor como servo de Deus, para a igreja, sendo um servo da igreja, sendo um servo muitas vezes até dentro da minha própria família, nos ensinamentos, na transmissão daquilo que Deus me concedeu para transmitir a outras pessoas. Então é importante, nós seremos servos para a vida toda. Mas irmãos, nós temos que ter uma visão especial de fé, a visão do crescimento espiritual, crescer na intimidade com o Senhor, crescer, irmão, de uma forma que o Senhor olhe para nós, Ele não veja mais nós simplesmente como um servo, mas como amigo. Eu quero dizer outra coisa: o servo não tem direitos, como disse já. Ele, por exemplo, não pode pedir nada para o seu Senhor. Ele não pode exigir nada do seu Senhor, porque ele é servo. Eu me lembro que muitos discípulos do Senhor, em determinados momentos, eles não agiram como servo. Por exemplo, Felipe fez uma pergunta para o Senhor, e como servo ele não poderia perguntar, mas ele perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Era uma pergunta que Jesus atendeu. Jesus compreendeu que era uma necessidade deles naquele momento, mas olhando como servo, ele não poderia fazer esta pergunta. E também nós encontramos em outra parte da palavra de Deus alguém falando para Jesus também, né? Pedindo a explicação para o Senhor. E às vezes até Pedro falando para Jesus não tomar aquela posição de voltar para Jerusalém para ser morto. Então, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante na nossa vida: o servo não pode fazer parte, não pode tomar atitudes de fazer perguntas para o seu Senhor, porque o seu Senhor está ali para orientá-lo, o Senhor está ali para pedir a Ele o que Ele deve fazer, para ordenar a Ele o que Ele deve fazer. Nós encontramos na palavra de Deus que Jesus fala para os próprios discípulos dele: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Quem é que faz o que aprende a fazer o que se manda? É o servo. Então, se ele é um servo abençoado, se ele é um servo obediente, então há uma migração para o amigo. Por isso Jesus falou: vós sereis meus amigos. Tem uma condição. Qual é a condição para ser amigo do Senhor? Fazer o que Ele manda. Isso nós aprendemos como servos. Então é muito importante que nós vamos estar enquadrados em São Lucas 19, 17, que diz assim: ele fala sobre o servo bom e fiel. E ele lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Crescimento, conhecimento, desejo de crescer diante de Deus, ser fiel naquilo que Deus nos pede. E lá naquela parábola, o Senhor fala para os servos: negociar, até que eu venha, até que eu volte. Então nós, como servos, temos que agir como servos sempre, mas também ter a condição de migrar para amigo, ou para filho ainda.
nós venhamos a entender essas coisas maravilhosas. Abraão foi um servo. E é tão interessante que quando Deus foi tirá-lo lá do meio da sua família, Deus chamou Abraão e disse para ele que ele saísse do meio dos seus parentes para uma terra que Deus lhe mostraria. Ele não perguntou para o Senhor se a terra era boa, se tinha rios piscosos, se tinha florestas, madeiras de lei, o que era aquele local. Simplesmente ele agiu como servo, ele obedeceu. Precisamos aprender isso na nossa vida. Quando nós crescemos como servo, haverá lá na frente uma migração para sermos chamados de amigos do Senhor. Irmãos, que essa pequena mensagem, porque nós estaremos dando sequência depois, que essa mensagem do relacionamento do servo com Deus seja um relacionamento abençoado, seja um relacionamento que nos vai fazer crescer diante de Deus. Deus olhar para nós com carinho, com amor, como sempre Ele olha, e nós estaremos fazendo o nosso melhor para Deus, e o nosso melhor vai agradar o coração do nosso Pai. Eu deixo esta pequena mensagem sobre o servo para cada um de nós e para todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Coloque o teu coração, seja um servo fiel, porque, como diz o Senhor, vai reconhecer o teu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor tem um avultado galardão para quem, como servo, inicia com amor, com prazer, fazendo as coisas para Deus, devotando a sua vida o melhor que Ele tem para Deus. Porque nós cresceremos, Deus olhará para nós e nos fará migrar para uma posição diante dEle com mais carinho e mais amor. Deus que nos abençoe, meus irmãos, que esta pequena palavra fique em nosso coração. Sejamos sempre servos para a vida toda, mas não vamos deixar de crescer como homens que almejam estar mais íntimos de Deus. Deus os abençoe, Deus os guarda. Espero que esta palavra fale no coração de vocês, como falou no meu. Eu sou um servo, e como servo quero dar o melhor da minha vida ao meu Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.